Olá, quem fala é Assistência Técnica da Arcos e hoje nós vamos dar uma dica bem simples a respeito de manutenção preventiva dos aparelhos da Arcos. Aí com ênfase aí nos aparelhos de Pilates, tá? Tanto da linha clássica quanto da linha Cross Pilates. Nós temos aqui um mix básico, né, de ferramentas e produtos que seria interessante ter na clínica, tá? Obviamente, né, antes de mais nada, a gente reforça que todo tipo de intervenção no equipamento deve ser feita sempre por um profissional, né, sempre possível, né, e deve ser feita também, né, com toda a segurança possível, né, com todos os itens de segurança, sempre observar essas questões para não correr risco de acidente, não correr problemas aí na hora de fazer a intervenção desses aparelhos. Esse kit básico aqui, ele é orientado para pessoas aí que têm um estúdio, que tem um conhecimento básico, pelo menos de mecânica, não precisa ter curso, nada disso, né? Pelo menos conhecimento elementar para poder proceder com as manutenções. Então, o que seria interessante ter aí na clínica ou em mãos, em casa, aí, para poder fazer a manutenção de um estúdio de Pilates pequeno, por exemplo? Separamos aqui algumas ferramentas básicas, né? Um alicate de pressão, interessante ter, um alicate universal, tá? Esse aqui é um de 6 polegadas, isso pode ser qualquer tipo de alicate. Um alicatinho de bico, tá? Também de 6 polegadas. Nós temos aqui os jogos de chaves que acompanham normalmente o kit cliente, tá? Lembrando que sempre tem que consultar o manual, sempre, tá? Sem exceção. Composto aqui, tem uma chave aqui 3/16 polegadas, uma chave Allen, tá? Encontra em qualquer ferragem. Uma chave Allen também 4 milímetros e uma chave combinada que é utilizada para essa questão. Tem também uma chave aqui, fenda cruzada, o Phillips, né? Também 3/16 por 5, e tem também um outro jogo aqui de 1/8, né, por 6 polegadas, tá? Uma chave de fenda, ok? Além desses materiais, é importante também ter na sua clínica um jogo de chave combinada 11 milímetros, tá? Uma chave 13 milímetros também combinada e uma chave 14 milímetros ou 9/16 polegadas. É o mesmo tamanho, tá? Então, além disso, é interessante ter um jogo de luvas, né, universal, para poder fazer esse tipo de serviço mais orientado à mecânica, um óculos de proteção, tá, individual, e as luvas que vocês já tenham aí, né, para poder mexer com o produto químico. Os produtos químicos utilizados para poder fazer manutenção, em geral, são o querosene. Nós temos aqui a clorexidina alcoólica, 0,5%. Aqui nessa solução nós já diluímos a 50%. Vamos explicar isso. O silicone em spray, álcool hidratado 40%, também já diluído nesse pote aqui. Nós temos também adesivo anaeróbico, tá? Anaeróbico porque ele só trava a partir do momento em que ele é apertado, que retira-se o ar, ok? E nós temos aqui também 2 volumes aqui, sendo uma graxa branca e um desengripante. Em alguns casos, e na grande maioria, o desengripante resolve. Em alguns outros casos, mais extremos, somente com a graxa, ok? Basicamente, esse é o kit básico de utilização para qualquer pessoa fazer uma manutenção no estúdio. Como que funciona com relação à regularidade? O manual diz que a manutenção preventiva tem que ser feita regularmente. Não existe uma fórmula mágica que vai te dizer assim, faça uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 1 ano. Isso depende do volume do teu estúdio. Então, fazendo um exemplo simples, por exemplo, se tu tiver um estúdio que funciona de segunda a sexta e atende 10 pessoas por dia, 10 pessoas vezes 5 dias, tá? Vezes 4 semanas, certo? Tu vai ter 200 atendimentos no mês, não é pouco. Se eu multiplicar isso por 12 meses, eu tenho 2.400 atendimentos em 1 ano. Logo, se eu imaginar que a manutenção ela deve ser feita baseado nesse número, na quantidade de atendimentos,
já descarta aquela possibilidade de dizer, olha, o meu estúdio eu tenho ele há 1 ano, ele já apresentou alguns problemas, se não foi feito a manutenção preventiva nesse estúdio. Então 2.400 atendimentos em 1 ano é bastante. Então, para esse caso aqui, para esse cenário, por exemplo, o que nós recomendamos? Que no mínimo, 1 vez por mês, seja feita uma manutenção preventiva nesses aparelhos, tá? Como que vai funcionar essa manutenção preventiva? Manutenção preventiva, existem alguns itens importantes para verificar, para toda a linha de Pilates. Apertos de parafuso, né? Usando Phillips ou sendo nas combinadas, todos os parafusos dos aparelhos, aqui num exemplo simples de um tampo do Reformer, verificar se eles estão realmente bem apertados, verificar se não tem nenhum tipo de lasca na madeira, ou verificar se de repente não tem nenhuma parte, algum conjunto mole. Esse é o ponto de verificar a respeito dos parafusos, tá? Outro ponto, a questão da lubrificação dos componentes, rolamentos, barras móveis, molas, entre outros detalhes. Molas também? Sim, não efetivamente a mola em todo o seu percurso, mas os mosquetões ali, levemente lubrificados, né, com um pouco de desengripante, ou até mesmo com silicone, por razão do cheiro, tá? Retirar o excesso sempre com uma estopa, um pano, ok? E os detalhes básicos, né? Se todas as conexões estão bem apertadas, se todos os elementos onde eu tenho esforço mecânico, deslocamento de partes, se eles estão fixados corretamente, se os rodízios, aqui eu tenho um exemplo de um rodízio, se os rolamentos estão livres e sem ruídos, nesse caso aqui, por exemplo, entendeu? Ó, bem livre, ele não roda com ruído, não tem vibrações. Todos esses elementos devem ser vistos na manutenção preventiva, tá? Então, equipamentos como, por exemplo, ladder barrel, onde existe a escada, existe o barril em si, onde é feito boa parte dos protocolos de Pilates, é feito alongamento ali, uma grande parte, é necessário fazer o aperto das torres embaixo, de todos aqueles parafusos, né? Sempre observar se na escada de madeira eu não tenho nenhum bastão que esteja solto ou que esteja mole. Se tiver e continuar usando o produto, o que vai acontecer? Ele vai, o furo que ele é circular, obviamente, né? Quando sai da fábrica, ele trabalha e ele vai ficando oblongo. E aí se perde a madeira. Não tem como recuperar a madeira, tem que cortar uma peça nova. Entendeu? Então, assim, é muito importante nesse produto, em todos os produtos, verificar essa questão de aperto. O aparelho apresentou alguma situação onde ocorre uma determinada instabilidade, verifique sempre o aperto dos parafusos, tá? Eu tenho um caso aqui, por exemplo, nós separamos uma barra fixa do Cadillac. Nós soltamos esse lado aqui para que fique visível aí para vocês. Esse aqui é uma união cruzada da barra fixa do Cadillac Cross Pilates. Imagine que isso aqui estava no trapézio e por algum motivo, pelo uso, que isso é absolutamente natural, tá? Isso aqui venha a ter um pequeno jogo a se soltar, né? Então, esse aqui é um item assim, que trabalha com mola, com tensão. Não pode deixar isso aqui solto, entendeu? Basta vir aqui com uma chave, nesse caso aqui, a chave 316, está lá no seu trapézio, aperta, promove esse aperto e resolvido o problema. Quanto que precisa ser apertado? Olha, normalmente o suficiente para poder verificar que a peça não vai ter nenhum tipo de deslocamento, tá? Porque não precisa apertar demais isso aqui, porque ocorre o risco de quebra, tá? E também porque essa peça ela é torqueada aqui na fábrica. Note que o parafuso ele tem pequenas cavas aqui. Ele é feito para justamente trancar em metal, tá? Então, uma vez apertado isso aqui, não é para soltar. Obviamente, qualquer peça mecânica de qualquer produto que deriva esforço mecânico, ela vai observar
uma fadiga ao longo do tempo. Isso é absolutamente normal. Então, por isso estamos tratando de manutenção preventiva. Coloquei, fiz um aperto, particularmente começou a apertar, dei uma volta completa, como eu fiz aqui agora, pegar um ponto de referência, aqui ó, parafuso mole, começou a apertar aqui, nesse ponto aqui ó. Vou dar uma volta de 360 graus. Já é o suficiente para que ele fique devidamente apertado. Mais do que isso não é necessário, ok? Nós vamos colocar também agora uma parte 2 desse vídeo, que vai ficar muito longo, já são mais praticamente 8 minutos de vídeo, explicando qual que é a forma correta de fazer a asepsia dos estofados, tá? A solução que deve ser utilizada e outras dicas aí da parte de manutenção preventiva. Então se liga aí na parte 2 desse vídeo e até a próxima.